agora, senão boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Aí, agora beleza. Gente, temos um assunto hoje, assim, que tem uma importância grande, como todo assunto. Mas a gente precisa fazer o quê? Desenvolver competências e habilidades associadas a esse assunto. Então, o nosso foco é trabalhar a termoquímica. O que é que a gente vai estar aprendendo? Um monte de coisa. Então, tenta focar nisso. A gente fez uma aula hoje, pela manhã, eu falo, a gente fez porque foi uma aula extremamente colaborativa. Foi uma aula onde eu fui fazendo algumas perguntas e os meninos perceberam que eles tinham as peças do quebra-cabeça todas nas mãos dele. Ele foi juntando as peças do quebra-cabeça para que aquilo ali fizesse sentido para eles. Então, vamos fazer essa aula, onde eu vou precisar também da colaboração de vocês, e a gente vai chegar em um ponto. Aí você fala, qual é o ponto? O nosso ponto vai ser como medir energia em transformações. Tá? Então, lá no final, você tem que estar apto e falar assim, poxa, aconteceu uma transformação. Você entende que essa transformação está associada à energia? Entendo. Você consegue calcular essa energia? Consigo. Pô, mas eu vou calcular como, Gessinho? A gente vai ver primeiro o surgimento de um problema. Aí eu quero que vocês identifiquem bem o surgimento desse problema. E depois nós vamos, né, começar, eu vou fazer perguntas a vocês. Na verdade, foram perguntas que já foram respondidas. Quando os cientistas eles pegam e trazem as soluções para isso daqui, era um problema que eles estavam vivendo. Então eu vou levar vocês a uma zona de problema, você vai perceber que você tem uma dificuldade, aí depois a gente vai arrumar agora maneiras de sair daquela dificuldade. Essa maneira de sair dessa dificuldade são as questões que vocês vão encontrar. Então nós vamos ter dentro do assunto termoquímica questões associadas ao quê? A você fazer uma leitura interpretativa da termoquímica e depois você resolver esses problemas que eu vou indicar para vocês depois. Então já sabemos onde nós vamos chegar. Nós vamos chegar em uma relação onde a gente vai observar a energia associada às transformações. Então o que é que a termoquímica faz? A termoquímica é uma parte da química que vai estudar as transformações e vai relacionar essas transformações com energia. Tudo beleza? A pergunta agora é, nós já sabemos o que é uma transformação. E um aluno chegando nesse momento aqui, já imagina-se que não há mais problema em relação a conceitos de transformações. Eu tenho 3 tipos de transformações. As transformações podem ser químicas, também são chamadas de reações. As transformações podem ser físicas, e as transformações podem ser nucleares. Tudo bem, pessoal? Então a gente sabe o que é uma transformação. Só vamos lembrar uma coisa. O que é uma transformação física? Que não altera A estrutura íntima da matéria. A gente já discutiu esse negócio da estrutura íntima, que não altera não sei o quê, não sei o quê. E a gente foi para uma definição bem rasa, tranquila, que a gente não ia ter problema com isso. Que a substância física, né? Ou seja, física é uma transformação em que a substância continua sendo aquela substância. Né? Então, bem simples, bem raso, a gente não precisa ficar quebrando a cabeça com o que, é que ele está falando, íntima, mas o que é íntima, o que é que ele está pegando, no núcleo é íntima, no núcleo eu acho que é íntima, mas aí é nuclear. Aí se fosse na eletrosfera, ai meu Deus, e agora? Então, para evitar essas coisas, você vai perguntar sobre a substância. A substância é a mesma, é físico. A substância transformou em outra substância, é químico, nós temos uma reação. A transformação acontece no núcleo, a transformação é nuclear. Até que beleza? Então ele está dizendo assim pra gente, ó. Galera, transformações químicas, físicas ou nucleares podem ser relacionadas a energia. Perfeito. Aí vem agora a questão. Gessinho, e aí a questão de vocês. Nós sabemos que existem várias formas de energia. Ó, a pergunta crítica. Nós sabemos que existem várias formas de energia. Sobre qual energia você está falando? Como se trata de termoquímica, a energia é a energia térmica. Então nós estamos falando de energia térmica. Se fosse a eletroquímica, eu vou precisar fazer esses toques com alguns outros assuntos para vocês perceberem que uma coisa aqui ela tem que ficar organizada na mente de vocês. Se fosse eletroquímica, nós estávamos estudando transformações relacionadas à energia, só que essa energia seria energia o quê? Elétrica. Aí eu começaria a fazer alguns ajustes. Ó, primeiro, não existe transformação física, não existe transformação nuclear. Para ser de eletroquímica, a transformação tem que ser química. Aí ele fala, mas peraí, também não é toda química não. Olha como a eletroquímica ela vai tirando coisa, parando a aresta. Ela vai dizer assim, ó, tem que ser uma transformação química. E essa transformação química tem que ser de óxido e redução. Se você tiver uma transformação química e ela for de óxido e redução, a eletroquímica vai estudar ela.
Se não for transformação química, ou se for transformação química e não for de oxidação, pilhas, eletrólise, nem vai participar daquela brincadeira. Então nós temos um processo tranquilo e aí começam as coisas a ser construídas. É você virar para um aluno e falar, gente, a gente pode fazer uma pilha com um negócio desse? Eu não vou ficar assim olhando. Eu não consigo responder. Aí você fala, pô, mas você não consegue fazer todas as questões de pilhas? Você não consegue calcular uma DDP de uma pilha, você não consegue calcular... Como é que você não sabe se isso daqui poderia gerar uma pilha? Mas eu não sei como é que gera uma pilha. Então, para ser uma pilha, eu tenho que ter um processo químico de transformação. Esse processo químico de transformação tem que ser uma reação de óxido-redução. E aí ela vai se relacionar com a energia, e a energia tem que ser energia o quê? Térmica. Só que nós sabemos que essa energia térmica, ela se manifesta através dessa palavrinha aqui. Calor. Então nós temos a energia térmica e essa energia térmica ela vai ser manifesta através do calor. Até aqui, beleza? Aí vamos lá. E o que é calor, gente? Porque quando alguém fala calor, na sua cabeça deve vir um conjunto de situações e você fala assim, pô, isso daqui é calor, aquilo ali não é calor. O que é calor? É uma energia. Qual tipo mesmo você fala? Térmica, já estava escrito aqui, ótimo. Sim? Em trânsito. Então, de uma maneira muito fácil, simples e tranquila, as coisas vão se somando e você fala assim, tá, beleza. Se é uma energia térmica em trânsito, qual é a lógica desse trânsito? Como é que esse trânsito vai se dar? A gente vai pegar e responder assim, sempre da região do corpo mais quente para a região do corpo menos quente, que a gente tende a chamar de frio, né? Menos quente. Então esse processo acontece dessa maneira. Então eu tenho um fluxo que é um fluxo organizado. É do mais quente para o menos quente. E a gente não pode esquecer isso nunca. Então veja como as coisas estão conectadas. É uma energia térmica em trânsito e transita do mais quente para o menos quente. A pergunta agora é, e como é que ele pode fazer isso? Como é que ela pode transitar do mais quente para o menos quente? A resposta vem de 3 maneiras. Isso. Pode ser através de um material, então nós chamamos isso de condução. Pode ser através de um material de novo, e nós chamamos isso de convecção. E o material, nesse caso, é um material que é fluido, ou seja, ele é líquido ou gasoso, ou seja, se eu tenho um material, eu tenho tanto condução quanto convecção. Eu posso, então, analisar quem predomina nesse processo. Até aí, beleza? E tem o último, como é? Irradiação, que é quando o calor se manifesta e não precisa de um material para fazer isso. Então, nós sabemos o que nós vamos estudar, sabemos o que é que nós vamos estudar e como é que o que nós vamos estudar vai se manifestar. E nós sabemos ainda quais vai ser a forma. Se tem material envolvido aqui, estamos de boa. Então, o calor, essa energia térmica em trânsito, quando você vem para o inglês, ele é escrito assim. Heat. O que vai fazer com que a gente pegue essa letrinha aqui emprestada, ó. E a partir de agora, quando eu pego e falo de calor, eu estou falando de quê? De um H. Então eu pego aqui e boto um H, isso aqui é um calor, aí lá no outro eu boto um H, é um calor, e no outro eu boto um H, é um calor. Tá, beleza, Jessinho. Tudo isso aí eu já entendi. Mas como o calor é uma energia em trânsito, ele nunca está. É sempre um o quê? Então eu tenho que analisar transformações. Todas as questões de termoquímica que você faz, se você perceber no enunciado, tem que existir uma transformação. Porque se não existir uma transformação, como é que vai ter calor? Como é que vai ter calor se o calor está sempre transitando? Quando se fala em calor e quando se fala em trânsito, automaticamente tem que aparecer esse delta. Então nós vamos trabalhar com variações do calor. Beleza? E como vocês sabem também que a energia ela é de várias formas e uma forma de energia pode ser convertida em outra, então eu queria te apresentar outro nome aqui associado à energia, que é a entalpia. A gente pode ler a entalpia como a energia global de um sistema.
que pode ser convertida em calor. Aí você fala assim, ó, peraí, toda energia pode ser convertida em outra forma de energia. Então a energia que pode ser convertida em calor é toda. Tá, Gessinho, mas como é que eu vou medir toda? Aí ele vai dizer para você, não vai medir toda. Você pode apenas medir a energia que foi transformada. Por isso que esse ΔH é também chamado de variação de entalpia. Porque eu tinha uma entalpia, uma energia global de um sistema, que poderia ser transformada em calor. Depois eu tenho outra energia global do sistema, que agora já teve parte dela transformada em calor. Então eu tenho uma variação de entalpia, do mesmo jeito que eu tenho uma variação de calor. Até aqui, beleza? O quê? A energia global de um sistema que pode ser convertida em calor. Alguns livros estavam atendo como energia global no sistema. Uma vez que qualquer energia pode ser convertida em outra energia. Até aqui, beleza? A questão agora que se faz é... o que é que poderia influenciar nessa energia, já que nós vamos trabalhar com calor? Então lá vou eu. Se eu pegasse essa água que está aqui e aquecesse ela, tinha calor envolvido? O aquecimento envolve a variação da temperatura? Então você acabou de me responder uma coisa. Isso o NEB adora perguntar. Estou falando agora do NEB porque não tem mais o EFS, como o Consultec. A Baiana também gosta dessas perguntinhas. São perguntinhas bem tranquilas, a gente vai matar elas. A temperatura é importante para a termoquímica? Mas ela é importante porque nós estamos falando de calor, ou você percebe que ela é importante porque se nós estamos falando de variações de energia e eu tenho aquela água e eu quero que a água fique mais quente, eu tenho que fornecer energia a ela. Está claro para vocês isso? Então temperatura é algo importante. Lá vou eu. Estado físico é uma coisa importante? Vocês entendem que estar em estados físicos diferentes envolve a necessidade de você trabalhar com um incremento de calor, uma retirada de calor dali? Então, por exemplo, temperatura importa para a termoquímica. Estado físico importa para a termoquímica. Mas você já caminhou para chegar aqui, então vamos lá. Um estado físico é definido pelo quê? Pelo estado de agregação. É o estado de agregação de um material. O estado de agregação de um material depende de quê? Só? Da pressão. Da pressão. Então você tem uma fase de agregação estável, está associada à sua temperatura e à sua pressão. Então quando a termoquímica lá na frente começar a tentar falar de um estado padrão, ela vai dizer, precisamos definir a temperatura que isso acontece, porque a temperatura é importante para a gente, nós estamos criando um padrão. Precisamos também falar da pressão que isso acontece. Agora junte os dois. Se eu estou preocupado com a temperatura, estou preocupado com a pressão, eu vou estar preocupado com o quê? Com o estado de agregação. Ele vai dizer assim, ó, então a substância simples, nas condições padrão e no estado de agregação, mais estado, você fala assim, o cara fica repetindo, velho. Isso, gente. Essa repetição é necessária para que a coisa entre na sua cabeça. Ó, aí ele fala da temperatura, ele fala da pressão, depois ele vira e fala assim, ó, e eu preciso saber qual é o estado físico, tá? Porque não adianta você falar da temperatura e falar da pressão se você não pegar e associar isso ao estado de agregação. E nós já conseguimos fazer isso. Quem que viu os estados de agregação lá atrás, depois falamos das ligações, de como é que essas ligações se processam. Então, nós estamos de boa. Até aqui, beleza? Então me ajuda só em uma coisa. O que é isso daqui? O calor, a entalpia. Como a termoquímica só fala da entalpia, os gráficos dela só tem um eixo. Alguma coisa limitada, eu só quero falar de energia. Pô, e para lá faz o quê? Não interessa. A termoquímica não quer nem saber o que está falando para lá. O que ela quer saber é, e a energia? Aí eu vou colocar aqui essa substância, água. Eu vou colocar aqui essa substância, água. E vou colocar aqui essa substância, água. Nós estamos avaliando aqui uma transformação química ou física? Porque a substância é a mesma. Tá? A substância é a mesma. As propriedades dela mudam? Muda. O calor específico é diferente. Um monte de coisa. Então por isso que a gente tem que... Assim, porque a gente entende assim, ó, que quando as propriedades não mudam, aí eu vou perguntar para você, quais propriedades? Porque eu posso pegar e começar a lidar com propriedades que são propriedades diferentes, embora ela seja a mesma substância. Eu posso ter propriedades iguais, embora ela seja a mesma substância. Então me ajuda. Se eu fosse colocar aqui 3 estados de agregação, que estado de agregação seria esse daqui? Só. É uma mega revisão.
Qual estado de reação seria aqui? Então a gente entende que a água ou qualquer outra substância, sólido para líquido, ela precisa de um ganho, um incremento de energia para haver essa transformação. Perfeito? Então aí teria um incremento de energia. Mas se eu quisesse voltar daqui para cá, eu teria que fazer o processo exatamente inverso. Então, se daqui para lá você fornecer uma energia, quando você faz o processo inverso, você retira essa energia. Então, há uma inversão no conteúdo de calor. Uma hora eu forneço calor, outra hora eu retiro calor. Até aqui, beleza? E depois eu teria qual tipo de água aqui? Beleza. É aquela perguntinha que vocês já sabem responder de cor e salteado. Né? Percebeu a variação de energia daqui para cá e a variação de energia daqui para cá? O que foi que aconteceu daqui para cá? Uma variação de entalpia e um afastamento das moléculas, gerando que na verdade na água nem acontece um afastamento, né? Acontece uma aproximação, porque a água no estado sólido ela está mais próxima às partículas. O que acontece é um enfraquecimento das ligações. O próximo, a gente já viu, o próximo distante não é o que define sólido e líquido. Tá? O que define sólido e líquido é de outra maneira. A gente viu lá como é que está essa movimentação das partículas, como é que está essa organização das partículas. E não a ideia da proximidade. Mas nós aprendemos que daqui para cá, eu não tenho mais um enfraquecimento das ligações, eu tenho uma ruptura das ligações entre as moléculas. Então, olha a energia associada a isso e olha a energia associada a isso. A energia para você provocar uma fusão é menor do que a energia para você provocar uma ebulição. E nós não estamos falando de temperatura, nós estamos falando de energia na forma de quê? De calor. Até aqui, beleza? Tranquilo mesmo? Então, olha a nossa primeira parte, Vini. Alguém vai e constrói um aparelho que vai medir, por isso aqui o metro, que vai medir o calor. E nós chamamos esse aparelho de calorímetro. Então, tem como eu medir assim essas energias? Tem. Você vai usar o quê? Eu vou usar um aparelho chamado de calorímetro. Como é que ele funciona? Ele funciona assim. A transformação que eu quiser avaliar ocorrerá dentro do calorímetro. Nesse calorímetro, nós vamos colocar um líquido, a água, e a transformação vai acontecer lá dentro. Essa transformação, então, ocorre. E quando ocorre, pode acontecer duas coisas. Ou a transformação, ela ocorre e ela vai mandar calor para a água. Se ela mandar calor para a água esquenta e esse termômetro vai avaliar exatamente esse esquentamento. Ou essa transformação acontece aqui dentro, absorvendo o calor da água. Se ela absorver o calor da água, a temperatura do termômetro vai diminuir, porque ela está absorvendo o calor da água. Duas coisas aqui eu preciso chamar a atenção de vocês. A primeira é, qual o foco? O foco. Porque se tiver com o foco errado, você vai responder errado. Aconteceu uma transformação aqui dentro. E essa transformação, ela absorve calor da água. Então existe duas situações aqui. Se o seu foco for a água teve uma, aspas, perda de calor. Se o seu foco for a transformação, ela teve um incremento de calor. Eu posso errar uma pergunta por conta do foco estar errado. Segunda situação. Aconteceu uma transformação aqui, e a transformação libera calor e o calor vai para a água. Nesse caso, a transformação libera calor e a água absorve calor. Qual o seu foco? Porque se o foco for a transformação, ela está liberando calor. Mas se o foco for a água, ela está absorvendo. Então, nessas duas situações, fica claro que o aluno tem que perceber muito claramente, através do enunciado, qual é o foco da questão. Aí assim, ó, o cara estava falando de um processo de que tinha alguém que estava transpirando, aí o suor estava sobre a pele dele, e aí o suor pegou, absorveu o calor e passou para o estado gasoso. Perfeito. O foco é o suor? É a água do suor? Era. Então, beleza, absorveu o calor. Não, assim, o foco era o corpo dele. Perdeu o calor. Porque para que a água passasse para o estado gasoso, ele teve que fornecer calor e foi feito através do corpo dele. Então, o corpo dele vai mantendo a temperatura nesse processo de evaporação da água, que saindo pela transpiração. E o processo de transpirar significa para a gente uma coisa bastante importante, que é o quê? Quando você transpira, você está regulando a temperatura do seu corpo.
Então veja, ó, a tendência era que a temperatura aumentasse porque eu estou gerando bastante calor. Mas ela não aumenta porque eu consigo fazer algumas transformações. E nessas transformações o foco fica claramente definido. Qual é o foco? O corpo. Qual é o foco? Ah, foi a água. Então mude para a água e fala da água. Agora se o foco é o corpo, você não muda para outra coisa. Eu preciso saber o que ele está definindo. Quando vocês pegarem na semana que vem o módulo, que aí vocês vão estar ali para fazer os exercícios, peguem o módulo e toda vez que vocês olharem para a questão, identifiquem uma transformação que está acontecendo e vejam qual é o foco dessa transformação. O foco é aquilo que nós chamamos de sistema. Sistema é aquilo que eu separo para analisar. Então, se a água é que eu estou analisando, sistema é a água. Se o foco é o corpo, sistema é o corpo. Até aqui, beleza de novo. Tranquilo mesmo. Então, a gente vai dar a nossa primeira... Não dá primeiro nada. Agora para cá, vou colocar essas setinhas aqui. Então, o que é que pode acontecer aqui? Primeiro, sempre ocorrerá variação. E essa variação, baseada no sistema que você está analisando, pode ser uma transformação em que a variação é maior do que zero, ou seja, o seu sistema absorve calor, aumenta o conteúdo calorífico dele, e nós chamamos esse processo de endotérmico. O que quer dizer endo? Dentro. Perfeito, endo quer dizer dentro. Só que ele não está falando de endoesqueleto ou endo qualquer coisa. Ele está falando de endo e associou Vini ao quê? A calor. E como o calor é uma energia, então a palavra endo deixa de ser dentro e passa a ser para dentro. É um processo dinâmico. Quando eu falo que é endotérmico, eu estou falando, olha, está para dentro. E se é para dentro, absorve. Se é para dentro, eu estou aumentando. E se eu estou aumentando, então eu não posso esquecer que meu ΔH vai ter agora uma ideia de sentido, e esse sentido é um sentido positivo. Então quando eu olho para aquelas duas últimas equações lá, o que ele diz para a gente? Que o CaCl2, sólido, passa por um processo de quê? Lá em cima está escrito. Eu botei dissociação, não foi? Então bora só trocar essa palavrinha aqui, porque eu acabei copiando errado. Não é uma dissociação. Me perdoe. É uma dissolução. Ah, mas a dissolução vai acontecer por dissociação. Beleza, mas não quero a palavra dissociação, eu quero a dissolução. Não é uma dissociação iônica, assim, é, mas eu não quero a dissociação, eu quero a dissolução. Eu quero ficar com essa palavra aí, solução. Você entende que ele está dissolvendo? Onde é que fica claro isso? Aquoso. Quando você fala aquoso, está claro para você? Hoje eu virei para os meninos da turma da manhã e falei com eles assim. Eu leio aquilo ali aquoso, eu leio aquilo ali em solução aquosa, eu leio aquilo ali dissolvido em água. E na minha cabeça a imagem que aparece é a mesma. E eu perguntei para eles, na cabeça de vocês aparece alguma imagem? Porque se não aparece nenhuma imagem, nós estamos com um problema que a gente tinha que ter desenvolvido. O nosso objetivo não é resolver uma questão. O nosso objetivo, à medida que os anos vão passando e você está na escola, é que você possa criar modelos mentais. Para que você possa resolver problemas com esses modelos mentais. Então, quando eu olho para aquilo ali, eu imagino o Ca+2, íon, com moléculas de água que são de polos em volta dele, formando... Aí você vai perguntando, a ligação é um íon de polo. O Cl menos do mesmo jeito. Então, para mim, está muito tranquilo aqui. Então, eu falo aquoso, falo em solução. Aí, quando eu falo aquoso, tem hora que eu até esqueço que tem água. Se você está esquecendo, você precisa pegar e desenvolver esses processos de abstrações utilizando o modelo. Quando eu olho para essa estrutura aqui de baixo, a mesma coisa, só que aqui é um pouquinho mais complexo. Ó. Eu olho para isso daqui, NH4+, e olha meu nível de abstração como já está bem tranquilo, e o de vocês também. Exercita isso, é exercício. Eu olho para o NH4+, aí eu lembro primeiro da amônia. E como eu vi modelos atômicos primeiro, eu sei o que é um átomo, então eu imagino lá o nitrogênio. Aí eu imagino 3 hidrogênios em volta, formam uma amônia. Aí eu lembro que tem um par de elétron não ligante. E esse par de elétron ligante conecta um H+, fez uma ligação coordenada. Eu estou vendo esse negócio no espaço. Aí depois vem as moléculas de água e fazem um processo de solvatação com ele. Então, eu virar para você aqui e falar assim, ó, NH4+, aquoso,
Minha mente está aberta a qualquer pergunta a respeito disso. Se você só faz ler e repete, que é aquoso, porque todo mundo fala aquoso, a gente está com um probleminha, porque você não está abstraindo o que você está lendo. Então ele está dizendo, olha, eu tinha antes um cristal, substância iônica, um retículo cristalino disso daqui. Perfeito, meu Deus. Aí eu vou agora desfazer esse retículo cristalino, estão imaginando? E vou botar água envolvendo cada uma dessas partículas. Beleza, Jessinho. Olha, galera, e nesse processo, nessa transformação, houve uma absorção de calor. Mas eu pego outro sal, está lá formando um retículo cristalino. Eu venho com a água faz o mesmo processo, solvata o cádmio, solvata o ânion, faz uma ligação íon de polo com um e com o outro e libera energia. Libera, porque o processo em que a variação de entalpia ou de calor é menor do que zero é chamado de exotérmico, com a ideia de que exo, que era fora, agora passa a ser para fora, porque nós estamos falando de calor, e calor é uma energia, como a gente disse, em trânsito. Sem trânsito, então, é para. Né? Ela está transitando sempre para. E o ΔH dessa brincadeira vai ser sempre negativo para o seu sistema de referência. Uma perguntinha, olhando para lá. Onde é que tem mais energia envolvida? No primeiro caso ou no segundo caso? No primeiro caso. Um erro comum que os alunos cometem é olhar o mais e o menos. O mais e o menos apenas indica sentido. É como se você estivesse estudando lá na parte cinemática a velocidade. O carro foi para Salvador a 100 km por hora e voltou de Salvador a 100 km por hora. A velocidade é a mesma. Mas aparece o mais 100 e o menos 100. Ele está apenas mostrando para você que o movimento é um movimento progressivo ou um movimento regressivo. Então aquele mais e o menos tem essa serventia e não para indicar uma energia maior ou uma energia menor. Beleza, amigo Vini? Beleza, todo mundo? Vamos dar a nossa primeira paradinha.